Olá, ricas da família, sejam muito bem-vindas a mais um aulão de revisão aqui do nosso curso. Pois é, senhoras, em breve, mais precisamente amanhã, iremos iniciar o módulo 3, o módulo de renda fixa, mas antes aí de iniciarmos o módulo de renda fixa, vamos começar então a nossa revisão ali, falando sobre a finalização do módulo 2, né, sobre empreendedorismo. Eu falei ali para vocês que não é obrigatório você usar o módulo 2 para fazer renda extra ou para ter uma empresa, mas que este módulo ele foi muito importante para a gente entender algumas coisas voltadas ali para o mercado empreendedor. Tem um motivo específico para isso, já falei em aulas anteriores, eu volto a repetir nessa aula também. O módulo de empreendedorismo ele foi focado principalmente em a gente entender não somente a parte de fazer renda extra, mas também a parte ali de você conseguir entender um pouco de como as empresas funcionam, porque nós vamos estudar sobre empresas ali na parte de renda variável, né, na parte de bolsa de valores. Então, você conhecer como é que funciona o movimento de caixa, entender como é que funciona o marketing, entender como é que funciona a formação de preço de venda, faz muita diferença também, mesmo que você não queira empreender. Por quê? Essas empresas utilizam tudo isso que a gente viu aí na aula, na verdade, nas aulas do módulo 2, né? Então, vai te ajudar a ter uma clareza maior de informações para que a gente consiga aí, quando chegar ali na parte de bolsa de valores, estudar melhor as empresas, tá? Tanto as empresas no setor de ações, quanto as empresas do setor de fundos imobiliários. Então, isso vai fazer parte da nossa realidade muito em breve. Então, se você não assistiu ainda às aulas anteriores, às aulas do módulo 2, eu recomendo que você volte depois e assista essas aulas também. E hoje nós vamos falar aí sobre a aula de número 8, porque a nossa próxima aula é a aula de número 9. Na aula de número 9, nós iniciamos o módulo 3, o módulo de renda fixa protegendo o seu bolso. Então, hoje nós vamos fazer aí uma revisão, vamos recapitular o que nós vimos ali na aula de número 8. E na aula de número 8, nós falamos principalmente sobre marketing. Pois é, empresas fazem marketing. Se você vai ter uma empresa ou se você está estudando sobre empresas, é interessante que a gente entenda sobre marketing também. Por quê? A gente sempre fala, né, que o financeiro de uma empresa é o cérebro da organização, né? Ele é o responsável ali pelas estratégias que vão trazer dinheiro para dentro da empresa. Mas a gente não pode deixar o marketing de lado, porque como nós gostamos de dizer, o marketing é o coração da empresa. Então, o financeiro seria o cérebro, o marketing é o coração de uma empresa e toda empresa precisa ter estes dois pontos, marketing e o financeiro. Isso vai fazer toda a diferença aí para que uma empresa ela tenha mais resultado, para que ela consiga gerar mais vendas, para que ela tenha mais lucro. E o lucro, a gente volta a bater nesse ponto de que ele, em algum momento vai vir para o bolso dos investidores. A gente vai ver isso bastante ali na parte de renda variável. Então, vou compartilhar aqui com vocês o conteúdo de hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Então, olha só. Deixa ele aparecer aqui para a gente. Muito bem. Aulão de revisão de número 6. Estamos na nossa sexta revisão de conteúdo. Então, o que nós vamos ver hoje neste aulão? Aqui, como a gente já sabe, né, os recursos extras, então, o Solta o Som, que é a nossa playlist, e o Bora Assistir, que são as séries, novelas, filmes e os conteúdos que você pode baixar. E hoje a gente vai ter o que vimos na aula número 8, marketing, os 4 P's de marketing, composto de marketing, matriz BCG e giro de notícias. E o giro de notícias de hoje, ele é bem importante, tá? Então, vamos começar aí falando sobre o que é o marketing, né? Marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo com lucro. Marketing identifica necessidades e desejos não realizados. Ele define, mede e quantifica o tamanho do mercado identificado e o potencial de lucro. E aqui eu quero abrir um parênteses para a gente começar a entender algumas coisas que até então a gente não falava sobre marketing, tá? Então, olha só. Quando eu estou falando de uma empresa, e agora é interessante que vocês comecem a atentar a quando eu falo sobre marketing de empresa, não pensem mais agora somente na questão de abertura de negócios.
mas pensem também na questão de empresas que vocês vão estudar na Bolsa de Valores, tá? As empresas que estão na Bolsa de Valores, as empresas que não estão na Bolsa de Valores, todas elas fazem marketing. E o marketing não é uma bobeira. Marketing não é um post de Instagram, marketing não é a empresa ter um LinkedIn, a marketing não é a empresa panfletar, marketing é um conjunto de estratégias, tá? Eu sempre gosto de destacar que a gente faz marketing desde sempre. Então, o marketing ele faz parte da nossa realidade já há bastante tempo, né? Desde o início lá, desde a época das cavernas, o marketing ele já existia. Então, a gente não está falando de uma novidade. Nós estamos falando de algo que já vem ali, ó, há muitos e muitos e muitos séculos. Porque o marketing, parte dele é a conquista, né? A conquista da atenção de alguém para algo, né? Então, por exemplo, para quem é casada, para quem namora, eu sempre falo isso, né? O relacionamento ele é um marketing. Houve um marketing para a pessoa te conquistar ou você conquistar a pessoa. Então, assim, o marketing sempre fez parte da nossa vida. Quando a gente fala de famílias felizes, bem estruturadas, famílias que têm um valor, têm valores, na verdade, né? A gente consegue enxergar um marketing ali dentro. Como assim, Bruno, marketing dentro disso? Ué, se você vê uma família feliz, estruturada, todo mundo saudável, as pessoas, os adultos trabalham, as crianças estudam, é a história da verdadeira comercial de margarina. É, mas ninguém quer uma família que esteja em pé de guerra. A gente quer a família que lembra o comercial de margarina. Hoje, com vários formatos diferentes, mas a gente quer a felicidade. A gente quer o estado de felicidade do que a gente está vendo ali numa propaganda. Então, a gente precisa trazer isso também aqui para dentro do marketing. Então, ele sempre existiu, ele sempre vai existir, ele sempre vai ser necessário. É o que eu falo muito para quem é empreendedora já, né? Para quem tem um negócio ou para quem vai ter um negócio. Não adianta você falar assim, eu não preciso de rede social, eu sempre vendi no boca a boca. Gente, é só você olhar as estratégias das empresas que mais vendem. Eu dei o exemplo ali na aula 8 sobre o McDonald's. A gente vai falar do McDonald's aqui de novo hoje. Então, bom, se o McDonald's, que é a maior rede de fast food hoje do mundo, faz marketing o tempo todo, por que a gente acha que, não sendo conhecido, a gente não precisa fazer marketing? E isso automaticamente vai servir para a gente quando formos estudar ações na Bolsa de Valores. Então, as empresas da Bolsa de Valores, por exemplo, elas fazem dois tipos de site. Ela faz o site normal, vou dar o exemplo aqui da Camil. E aí eu vou até compartilhar aqui com vocês, falando nisso, o site da Camil. Camil de Alimentos, tá? Camil Alimentos. Eu vou mostrar dois sites para vocês. Olha só. Quando você digita o nome da Camil, por exemplo, e a Camil é uma empresa que está na Bolsa de Valores, é bem importante destacar isso aqui também. Quando a gente digita aqui Camil Alimentos, vai surgir esse primeiro site aqui, que é o site da empresa para venda de produtos, certo? É esse primeiro site que está aparecendo aqui. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo. Presta bastante atenção aqui nesse site. Tá vendo? Ele é bem simplesão, né? Deixa eu rejeitar isso daqui. Ele vai falar sobre os alimentos, as marcas, né? Então, e por aí vai. E aí ele vai contar a história da empresa. Só que quando nós queremos informações sobre uma empresa que é listada em bolsa de valores, como é o caso da Camil, por exemplo, nós vamos ter que entrar no Google, entrar aqui no Google e digitar Camil RI, RI de relacionamento com investidores. Então, quando você clica aqui, ó, já vai mostrar um site diferente para a gente. Vamos mostrar aqui, ó. Camil RI, que é o primeiro. O Camil RI, ele vai lembrar muito o Camil tradicional, né? Então, olha só. Olha o site normal da Camil, sobre a Camil, nossas marcas, sustentabilidade, investidores, carreiras, internacional e fornecedores. Agora olha a Camil de relacionamento com investidores. Camil, governança corporativa, informações financeiras, comunicados, serviços aos investidores. Vou voltar lá de novo para vocês olharem mais uma vez. Olha só o site normal da empresa, para quem está comprando o produto. De novo, sobre a Camil, nossas marcas, sustentabilidade, investidores, carreiras, internacional e fornecedores. Olha a Camil para investidores. Camil, governança corporativa, informações financeiras, comunicados e serviços aos investidores. Isso daqui é marketing.
Não tem como hoje você estudar empresas na Bolsa de Valores, que é uma coisa que a gente vai fazer de forma bem aprofundada, inclusive, sem a gente conseguir entrar no site de uma empresa e pegar os relatórios gerenciais. Então, tem gente que me perguntou na aula 8, né, depois ali no privado, mas a gente está estudando a parte de marketing, mas eu não quero ter uma empresa, eu só quero estudar aqui a parte de educação financeira e a parte de investimentos. Então, só que se você não estuda marketing, você não sabe, por exemplo, que as empresas têm esses dois sites. O site oficial de produto e o site de relacionamento com investidores. No site de relacionamento com investidores, você vai encontrar todas as informações financeiras da empresa. Coisas que no site normal, né, no site tradicional, que é da venda de produto, você não vai ter. Isso faz parte do marketing da empresa. Por que eu estou falando que isso daqui faz parte do marketing da Camil? Da Camil e de todas as outras empresas, tá? Todas as empresas que estão na Bolsa de Valores têm dois sites. O site tradicional de produto e o site de relacionamento com investidores. E aí, esse site ele vai ser muito importante, porque ele também vai ser uma forma de diferenciar uma empresa de outra. Porque a gente não vai olhar só o preço de uma ação, se ela está cara, se ela está barata, se ela está no preço justo, se ela paga dividendo, se ela não paga dividendo, né, lucro para os investidores. A gente não vai olhar só isso. A gente também vai olhar o marketing dessa empresa. Porque se a empresa não fizer marketing, ela não vende. Né? A gente sabe quem é a Camil. Mas a Camil não é a única Maria do mundo. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, vou citar 3 empresas que são famosas, aí vocês devem conhecer. A gente tem a Camil, de alimentos, tem a Josapar e a gente tem a M. Dias Branco. M. Dias Branco é dona da marca Adria. Então, quem consome produto da Adria, ela é de uma empresa chamada M. Dias Branco. A Josapar é a empresa dona da marca Tio João. Então, nós consumimos já o produto de grandes empresas, às vezes sem saber que essas empresas são listadas em bolsa de valores. E por que isso é importante? Porque esse site aqui, ele precisa te ensinar a entender as informações da empresa. Isso é marketing puro. Então, olha só. Quando eu desço aqui, ó, deixa eu descer aqui um pouquinho. A gente tem algumas marcas, né? Então, a gente pode vir aqui, ó, nosso portfólio. Então, para você que acha que ter uma empresa você não precisa ter portfólio, sinto lhe dizer que você vai precisar rever isso. E para pessoas que desejam, por exemplo, estudar sobre empresas, que também faz diferença. Então, olha só. Olha como a Camil fez um marketing de uma forma muito boa, inclusive. Ela coloca aqui, ó, produtos de alto giro e de alto valor. Produtos de alto giro, a gente pode falar que são os produtos aí de consumo da nossa cesta básica, né? Então, olha só, tem o arroz, os tipos de arroz, porque a Camil tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 produtos de alto giro. Grãos Brasil. Aí tem aqui, ó, isso que só da Camil. Aí tem aqui a marca Namorado, que também é da Camil. Tem a marca União, tem a da Barra, tem aqui embaixo, ó, Saman, tem outras aqui, a Banquete, a Constenho e várias outras, né? Quando a gente olha aqui para marcas, por exemplo, de alto valor, você tem Pescador, Coqueiro, a Sapori, a Camil de Novo, a Malha, União, Seleto, Bom Dia, a Mabel e a Todd. Isso são algumas marcas da empresa, né? Então, olha só, às vezes você está consumindo, e eu vou pegar muito nisso na hora que a gente for estudar a Bolsa de Valores. Às vezes você está consumindo uma marca que você gosta e você nem sabe que poderia se tornar sócia da empresa. A gente vai fazer isso através da Bolsa de Valores. Então, olha só como o marketing, ele faz diferença. Se o marketing não existisse, você talvez não saberia que a empresa é dona dessas outras marcas. É claro que tem pessoas que vão saber disso, mas tem pessoas que não sabem. Então, assim, essas são as bandeiras, por exemplo, aqui que a Camil tem. Camil, União, Coqueiro, Santa Mária, a Mabel, a Todd, e outras marcas que ela tem também. Então, olha só como ter um site faz diferença. Então, quando a gente começa a pensar assim, por que eu preciso entender sobre marketing? É porque nós vamos comparar esse site de RI, relacionamento com investidores, com de outras empresas. Quer ver só? Vou abrir uma outra aba aqui, deixa eu fechar o outro aqui da Camil.
e vou colocar aqui, ó, Josapar RI. Toda vez que você quiser ir no site de uma empresa, na Bolsa de Valores, vem no site do RI. Então, olha só. Bruno, como é que eu vou saber se o site que eu estou pesquisando é o correto? Você sempre vai olhar se na frente aqui do nome, ou no site, ou no e-mail, tem as letrinhas R de rato e de igreja, que é o de RI, Relacionamento com Investidores. Toda empresa vai ter. Vamos clicar aqui, que é esse primeiro, né, Josapar, e vamos ver o site da marca. Então, olha só, concordar e fechar, deixa eu fechar aqui. Então, olha só. Você vai começar a ver algumas coisas. Então, por exemplo, a Josapar é a marca da Tio João, né? Armazém Tio João. Aqui você consegue ver as marcas que eles possuem. Então, cadê? Deixa eu ver se eles vão. Aqui, ó. Deixa eu subir de novo. Pegar, ó. Eles são donos da Tio João. Aqui não está especificado, mas aqui o Tio João é diferente do arroz Tio João, tá? A gente vai entender isso quando a gente for estudar a parte de ações. Aqui, Tio João é o Armazém Tio João, tá? Porque o Armazém Tio João não guarda somente arroz Tio João, tá? Por isso que tem dois logos separados, tá? Então, Tio João no armazém, o arroz Tio João é outro produto. Você vai ter também aqui mais para baixo a SupraSoy, Meu Biju, a Supremo Insumos e outras marcas. Quando você vem aqui em outras marcas, tem Soy Mais, deixa eu carregar. Aí vai ter aqui alguns produtos que as marcas produzem, azeite Nova Oliva, marcas regionais. E aí você vai ver, por exemplo, produtos que talvez você já tenha consumido. Só que eu quero que vocês prestem bastante atenção em algumas coisas específicas. Olha só, a Josapar, ela gosta muito de esfregar na cara das outras marcas o tempo de vida. Então, você consegue ver aqui, ó, alimentando histórias. Então, tem mais aí de 100 anos. Você consegue ver os prêmios que a empresa tem. Então, olha só, tudo isso daqui é prêmio. Por que que é tão importante uma empresa mostrar os prêmios que ela tem num site de relacionamento com investidores? Relacionamento com investidores. Eu quero saber se essa empresa tem algum tipo de prêmio, se ela tem uma posição comparada aos concorrentes. Então, se não tivesse marketing, como é que você saberia disso? Então, para quem me perguntou qual que era a importância de estudar marketing ali no finalzinho do módulo 2, aqui está a explicação. Sem marketing não existe empresa. Sem marketing não existe venda. Tá? E como eu disse, você não vai ver essa empresa aqui, ou a Camil, ou a M. Dias Branco, né, que é a dona da Adria, somente no Instagram. Você vai ver comunicações diferentes. Tá? E eu falei muito disso lá na aula número 8. Marketing é comunicação. Então não adianta você acreditar que você tem que estar num lugar só. Por isso que a gente fala de mix de marketing, né? Você trabalhar estratégias diferentes. Então, aqui, a empresa tem o site, mas ela vai ter a rede social, como vocês podem ver, tem aqui, ó. Ela tem Facebook, YouTube e Instagram. O que está escrito aqui, pelo menos, né, através dos logos. Obviamente que ela tem LinkedIn, ela tem o saque, ela vai ter o e-mail. Então, olha só, aqui, ó, tá aqui em cima, né? Webmail. Então, toda empresa tem que ter isso. Então, ok, não quero ter uma empresa, mas você vai precisar estudar para entender se o marketing que essas empresas estão fazendo é bom ou ruim. Então, por exemplo, se eu estou falando de roupagem, será que este site aqui é mais atraente do que esse aqui? Né? Será que as informações são mais fáceis de ler aqui do que ler nessa outra? E vocês vão reparar que existe aqui algumas coisas bem interessantes. Olha só. Reparem que aqui em cima tem os países. Reino Unido, Espanha e Brasil. Aí quando eu vou lá em Josapar, que é a dona da Tio João, eu tenho aqui, ó, na lateral direita, eu tenho Brasil, Estados Unidos e Espanha. Então, olha só, eu tenho dois concorrentes de produto aqui dentro do Brasil, mas que vendem produtos para lugares diferentes. Então, olha só, aqui é Estados Unidos e Espanha,
E aqui eu tenho Inglaterra e tenho Espanha também. Então, querendo ou não, as duas marcas estão vendendo para dois públicos diferentes. Por que isso está acontecendo? O nome disso é estudo de mercado. A empresa não está vendendo na praça, ou seja, no mesmo lugar que o seu concorrente. A empresa ela vai vender, obviamente, no Brasil, porque a empresa nasce no Brasil. Mas ela não tem obrigação de vender somente aqui no país. Ela pode vender para outros. No caso da Camil, ela está vendendo para a Inglaterra e ela está vendendo para a Espanha. No caso da Jusapar, ela está vendendo para os Estados Unidos e para a Espanha. Então, repare que elas têm duas praças em comum, Brasil e Espanha, e uma praça diferente, que é Estados Unidos e Inglaterra. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente também vai entender qual que é a estratégia de venda dessas empresas, tá? Então, quando a gente olha aqui, a gente tem que entender que o site ele conta a história da empresa, vai trazer os números financeiros. Óbvio que eu não vou entrar em número financeiro aqui, porque a gente está na parte de marketing do módulo 2. Mas quando a gente chegar na parte de ações, a gente vai entrar aqui e a gente vai destrinchar. Tanto é que vocês vão ter um monte de aula complementar de análise de ações. Não vai dar para fazer só isso no ao vivo. Então, a gente vai ter algumas aulas extras aí só de análise de ações. Porque vocês vão ter que aprender a interpretar relatório gerencial, relatório de marketing, relatório financeiro, tá? Ah, eu achei que era só lá pegar uma indicação, comprar a ação e tá tudo bem. Bom, você até pode fazer isso, mas quando acabar o curso, infelizmente não vai ter mais indicação, né? Não vai ter mais conteúdo para você pegar e ir lá fazer. Então, você vai ter que aprender a fazer sua análise sem ninguém estar vendo, tá? Então, como eu já falei, volto a repetir. Vão estudando aí aos poucos as aulas anteriores, porque vocês vão precisar, tá? Não pulem aula. A ementa foi toda feita por um motivo, certo? Depois não vai chorar, eu não sabia. Agora sabe. Pode falar, Carlota. Boa noite. Semana passada eu vi Tava ouvindo. Eu li, não lembro mais, porque já faz tempo. Uma matéria sobre. Falando que tinham essas pessoas que indicavam ações e de dentro de um banco e que estava ganhando comissão por indicar as ações e eram ações até ruins, assim. Uhum. E que eles estavam agora recebendo processo, tal e tal. Porque ele ia lá, montava e falava, top, pode aplicar, né? Então é Sim. perigoso, acho que é bem por aí mesmo que você tá falando, né? Então, isso é o que a gente chama de, eu esqueci agora, CPI, né? O profissional CPA, CPI, CPA 10, CPA 20, são profissionais que eles podem fazer recomendação de investimentos. Estes profissionais podem virar para você e falar assim, olha, compra Camil, compra Josapar, compra Bradesco, compra, sei lá, Petrobras. Estes caras podem. Só que os analistas CNPI são muito raros no Brasil, né? Existem pouquíssimos, porque é uma certificação muito difícil de tirar. Você tem que ter trabalhado em bancos, tem que fazer uma série de coisas. Nós, educador, eu ainda posso falar um pouco mais porque eu tenho formação na área, então eu sou da área de finanças, auditoria e controladoria. Eu posso fazer isso porque eu trabalho na área, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê, por exemplo, algum vídeo na internet, TikTok principalmente, Instagram, com recomendação de portfólio. Vocês vão reparar que a gente sempre fala assim, olha, não é recomendação de compra, estude. Porque nós não podemos fazer o direcionamento para você comprar uma ação específica. Tanto é que os alunos que fazem comigo no particular, no individual, até mesmo eu já falei isso aqui. Gente, estuda antes de comprar. Eu tento tomar cuidado na hora que eu vou comprar os meus investimentos, porque eu sei que muita gente vai copiar o que eu estou fazendo. Mas eu já falei isso aqui uma vez e volto a repetir. Vocês sabem, por acaso, se o que eu estou comprando é bom ou é ruim? Não é porque eu sou o professor que eu faço tudo certo. Então, nós precisamos ter senso crítico para também avaliar essas coisas. Então, tomem muito cuidado. A XP Investimentos, eu vou falar da XP porque ela está fazendo muito isso. A XP Investimentos está tomando um monte de processo por causa de gente que está perdendo dinheiro. Tem dois lados na situação. A XP fez investimentos, fez indicações de investimento, e eles são qualificados, tá? Eles não são qualquer um, não, eles são qualificados.
E mesmo assim a galera perdeu dinheiro, porque as pessoas confundem recomendação com indicação de compra. A gente precisa aprender a interpretar a informação. Recomendação é de recomendar, não é para você ir lá comprar. Agora, quando eu viro para você e falo assim, compre Camil, compre Josapar, compre Klabin, compre não sei o quê, é outra história. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Porque vocês vão, é o que a gente chama do hype da moda. Vocês vão pegar muita empresa que está no hype da moda. Bradesco, Petrobras, Vale, CSN, VEG e mais um monte de outras empresas. Essas empresas são realmente muito boas, mas talvez não vá de encontro com o seu perfil de investidor. Por isso que nós estamos estudando agora a parte do marketing, porque isso já faz parte de algo que a gente chama de análise fundamentalista. O que é análise fundamentalista? Fazer o que a gente está fazendo agora. Entrar no site de uma empresa e ver o marketing dela, por exemplo. A gente não vai se basear por uma indicação de compra ou por um vídeo da internet. Por isso que vocês vão reparar que eu coloco muito recomendação de leitura, recomendação de estudo. Mas eu não coloco lá comprar. Podem reparar também quando eu coloco nas comunidades de investidores, né? Para estudar, não faça a aplicação sem fazer sua reserva financeira. Vai comprar tal coisa, mas isso é reserva, como é que tá? Então, olha só, tomem bastante cuidado, certo? E voltando aqui para essa parte do marketing, preste bastante atenção no marketing das empresas também, tá? Layout, formato, como as informações são dispostas, se elas são atualizadas constantemente, certo? Isso é o marketing da empresa. E esse marketing pode vender ou não vender. E é por isso que a gente está vendo exatamente a importância desse marketing, tanto para quem vai empreender ou já empreende, quanto também para quem está estudando sobre investimentos. Então, como a gente fala, o cérebro de uma empresa é o financeiro, o marketing é o coração. Não dá para fazer um sem fazer o outro. Você não precisa ser o as do marketing, mas você precisa entender como chegar às pessoas, como o produto daquela empresa vai chegar às pessoas. Porque nós queremos comprar empresas que a gente vai levar para a nossa aposentadoria. Tanto é que quando a gente for chegar lá na parte de montagem de portfólio, de carteira, a gente quer levar os nossos investimentos para o resto da nossa vida. Será que a empresa está fazendo marketing hoje que vai fazê-la ir até os tantos anos pela frente? A Josapar acabou de colocar aqui no site dela, né? A empresa existe há mais de 100 anos. 100 anos alimentando histórias. A Camil, eu não lembro de quanto que ela é, mas eu acho que ela é da década de 50, 60, alguma coisa assim. Mas vai ter várias outras empresas que vocês vão ver que tem centenas de anos. Klabin tem 125 anos. Banco do Brasil tem mais de 200 anos. Nós queremos empresas perenes, empresas que se mantenham. E é aquela velha história. Quem não é visto, não é lembrado. Então, o marketing é extremamente importante também para que essas empresas estejam no auge. Ou também, como nosso querido Peter Drucker disse certa vez, a meta do marketing é conhecer e entender o consumidor tão bem que o produto ou serviço se molde a ele e se venda sozinho. Peter Drucker é o pai do marketing, um dos pais do marketing. E aqui eu quero destacar uma coisa que ele fala aqui, que a gente pode pensar também como empresários e empresárias e também como estudantes de investimentos. Quando ele coloca aqui, a meta do marketing é conhecer e entender o consumidor tão bem que o produto ou serviço se molde a ele e se venda sozinho. Então, olha só, antes mesmo do cliente consumir o seu produto ou comprar o produto daquela empresa, você já está consumindo ele. Por isso que eu trouxe, né, numa aula anterior, acho que foi na aula 7, eu falei ali sobre a ideia de preço e valor e trouxe a ideia por trás da Apple, né, a marca do iPhone, que as pessoas acham que é caro, mas que é inegável a história. Então, as pessoas, querendo ou não, quando você começa a estudar sobre a história de uma empresa, de uma marca, você já está consumindo o produto. Se você não tem onde pesquisar, tanto é que vocês podem prestar atenção, não sei se vocês fazem isso, mas eu faço. Antes de contratar o serviço de uma profissional ou um profissional para alguma coisa que eu quero entender, por exemplo, se essa pessoa, se essa empresa, ela tem um perfil no Instagram, se ela tem um LinkedIn, dependendo do tipo de serviço que eu estou querendo contratar. Eu quero ver depoimento de pessoas, eu quero enxergar ali o que as pessoas estão falando sobre essa empresa, estão falando sobre essa marca.
e podem prestar atenção. Se você pega o Mercado Livre, Shopee, vários outros sites de venda, né, e-commerce, por exemplo, você vai ver que tem lá os depoimentos das pessoas, né? Outras pessoas compraram também gatilho mental para você comprar. Isso tudo faz parte do mix de marketing. Se você não colocar todas essas informações, você não convence a pessoa. Marketing é convencimento, mas ele é um convencimento que ele é criado antes mesmo de você oferecer o produto para a pessoa. Oferecer o produto, realizar a venda, é o resultado de um marketing bem feito, né? Mas tudo isso foi construído na cabeça da pessoa antes. Então, a fachada da sua empresa, o panfleto que você manda entregar, o cartão de visita, o produto que você vende, o serviço que você entrega, ou como nós vimos agora, tanto na Camil, na Josapar, né, quando a gente fala de empresas, a gente sabe, é alimento, a gente precisa, é para sobrevivência. Ok, mas eu estou no mar de tubarões, eu não tenho só a Camil, eu não tenho só a Josapar, eu não tenho só a M. Dias Branco, eu tenho várias e várias empresas, né? Então, assim, de quem que eu vou querer comprar? Se eu vejo que as informações são muito parecidas, eu vou começar a procurar os diferenciais. E aí entra a história do marketing de diferencial. Então, por exemplo, olha, tem pessoas que gostam de salões com muita gente, com muitos profissionais. Então, você chega lá, tem tantas pessoas fazendo uma escova, tem tantas pessoas fazendo pé em mão, tem tantas pessoas fazendo, sei lá, uma maquiagem. Tem pessoas que não gostam disso. Tem pessoas que gostam da exclusividade, ter um momento dela ali, é um espaço pequeno, aconchegante, ela vai lá, toma um café, toma água, talvez tenha uma pessoa sendo atendida, ela senta lá e ela espera, mas a profissional tem uma agenda, terminou, ela já vai atender. Tem pessoas que gostam de muvuca, tem pessoas que gostam de algo mais acolhedor, mais aconchegante. Isso é marketing. Então não adianta você achar que você vai pegar um menino, entregar meia dúzia de panfleto para ele, mandar ele vender na rua, entregar na rua e vai trazer vendas maravilhosas para sua empresa, porque não vai. Eu, por exemplo, quando alguém me entrega um panfleto na rua, eu, por educação, dobro e coloco no bolso. Raramente eu leio. E eu guardo, sabe? Porque eu não estou procurando o que a pessoa está me entregando. Então, será que essa pessoa tinha que estar entregando o produto dela, o serviço dela, num panfleto na calçada? Eu não pego, né? E quando eu pego, eu dobro, eu coloco no bolso, raramente eu olho e nunca comprei porque me entregaram um panfleto. E eu sei que eu não sou uma exceção. Foi-se a época de que essa comunicação ela funcionava. Hoje em dia não funciona mais. Não funciona mais em grande escala, né? Tem alguns lugares que até funciona. Então, assim, é um pouco agressivo. Aqui em Iguaçu, por exemplo, onde a gente mora, você vai, às vezes, amanhã, por exemplo, num dia desse, você sai na avenida principal aqui, pelo menos umas 10 pessoas vão te parar para te entregar algum panfleto. Ela está te vendo de óculos, ela está te entregando um panfleto de exame de vista. Ela está vendo você bem vestida, mas ela está entregando um panfleto ali de roupa. Sabe? Então, assim, não tem essa consciência. O importante é entregar. Né? E assim, será que está vendendo ainda? Será que isso funciona para o seu negócio? Então, entendam que esse marketing de divulgação, esse marketing de ir para a rua, fazer panfletagem, etc., talvez não faça sentido para o seu negócio. Como que essas marcas, né, a Josapar, a Camil, fazem marketing? Geralmente, quando eles vão lançar um produto novo ou posicionar um produto novo no mercado, ou até mesmo um produto que já existe, mas está com pouca saída, e eu vou voltar nesse ponto mais para frente, eles colocam dentro ali do supermercado, que é a praça dele, o lugar onde ele vende, ele vai colocar ali um standzinho, né, uma barraquinha com um produto ali para degustação. Hoje está mais difícil de você ver isso das marcas. Por quê? Tem vários outros veículos para você fazer isso, rede social principalmente. Mas as marcas faziam muito isso, né? Você chega ao mercado, tem uma pessoa ali entregando um produto, ou um café, uma amostra de um café, uma amostra de um doce, uma amostra de um biscoito. Isso é marketing. Então, as empresas sempre pensaram nisso, né? Precisamos posicionar a nossa empresa de uma forma que o nosso cliente saiba que a gente exista. Como o seu cliente sabe que você existe? Tá? Se você não empreende, se você está só para investir, como as marcas que você quer investir se posicionam com marketing? Então, não tem como existir venda se não existir marketing.
Ah, mas eu vendo, eu não faço marketing. Será que não? O seu atendimento, a forma como você fala, a forma como você se posiciona, a forma como você se veste, a velocidade com a qual você atende ou você se comunica, tudo isso é marketing. A hora que você chega, o tempo que você atende, se você é pontual, se você não é, isso é marketing. Sabe aquela história de a primeira impressão é a que fica? Hoje, nosso cérebro demora 3 segundos para registrar se a gente gosta ou não de uma pessoa ou de uma marca. É muito rápido, por causa do nosso fator cognição. O nosso cognitivo, por causa das redes sociais, ele está muito mais aguçado. Então, assim, ou você gosta ou você não gosta. Simples assim. Né? Então, o marketing é assim. Tanto é que vocês vão reparar que as propagandas, por exemplo, no YouTube, quando você está assistindo um vídeo e aparece um vídeo lá, ele fica geralmente 3, 4 segundos. Depois de 3, 4 segundos, você consegue pular já. Antes você não podia pular esse vídeo, você tinha que assistir ele todo para depois pular. Spotify também faz isso. Hoje, se você escuta o Spotify na versão gratuita, ele deixa você ouvir as músicas, aparece uma propaganda, acho que depois de 30 minutos, não lembro quanto tempo que é, a cada 30 minutos aparece uma propaganda. Essa propaganda, antes você não podia pular. Agora, com 5 segundos do que você está escutando, você pode pular. Marketing. Então, marketing ele acontece de várias formas diferentes e a gente precisa entender e reconhecer isso no dia a dia. Tá? E aí eu falei também sobre os 4 P's do marketing. Teve gente que me pediu como fazer isso daqui, né? E eu vou explicar como que é os 4 P's de marketing da Equilibre-se, tá? Da minha empresa. O que eu tive que estudar para fazer esses 4 P's e que vocês vão reconhecer nas empresas que eu acabei de mostrar, tanto da Camil como da Josapara. Eu vou voltar lá para vocês verem também. Então, olha só. Quais são os 4 P's de marketing? Hoje existem vários, né? 4, 7, 10, 12, 15, um monte de P diferente. Mas eu sempre bato no ponto de que faça o arroz com feijão bem feito. Não adianta você ficar inventando um monte de P, processo, pessoas e por aí vai. Se você não fizer esses 4 aqui direito, é como se você quisesse evoluir, passar para uma outra fase que você passou a anterior, assim, capengando. Você já não está preparada mais, você já não está com fôlego mais para ir mais adiante. Então, peraí, vamos fazer os 4 P's direito, tá? E talvez você perceba que dentro desses 4 P's você nem precise fazer os outros, certo? Então, olha só. Primeiro P, produto. Segundo, praça. Terceiro, preço. Quarto, promoção. Produto. O que o cliente quer do seu produto? E aí eu vou dar exemplos aqui da Equilibres para vocês entenderem como é que a gente montou isso daqui. E a gente vai falar da outra marca, vou usar a Camil aqui como exemplo para poder mostrar isso aqui também. Então, olha só, produto. O que o cliente quer do produto? O meu cliente quer educação financeira, quer aprender a lidar com dinheiro. No caso da Camil, ele quer um alimento de qualidade. Quais atributos ele precisa ter? Aqui na Equilibre-se eu percebi que o cliente não gosta de períodos de 1 ano, nem de 3 meses, eles precisam de períodos de 6 meses. A Camil percebeu que o produto dela precisava ser um produto fresco, uma embalagem bonita, de qualidade, um tempo de preparo rápido, que tivesse qualidade nos alimentos, que não houvesse tanto conservante. Como ele será usado? O meu cliente vai usar para reestruturar a vida financeira, seja dele, ou dela, ou da empresa que ela tem, ou dos seus investimentos. No caso da Camil, ela não vai vender somente a refeição. Ela vai vender momentos em família, momentos de confraternização, momentos ali onde mães passam receitas para filhos e por aí vai. Tá? Qual a sua aparência? Então, olha só, o produto da Camil é alimento. Quando você vai ao mercado, se a embalagem fosse toda fechada e você não visse o grão lá dentro, talvez você não comprasse. Porque, por exemplo, ainda vivemos num mundo em que as mulheres cozinham mais do que os homens. Então, a mulher, ela bate o olho, ela sabe se o feijão é bom, se o arroz é bom, se o café é bom, se, sei lá, o óleo é bom, porque ela está fazendo todos os dias. O homem ainda tem uma certa dificuldade para encontrar o alimento, para fazer, saber se é bom ou não, tá? Então, assim, querendo ou não, ele teve que pensar nisso também. Tanto é, eu não sei se no da Camil vai aparecer, mas antigamente tinha. Deixa eu ver aqui, ó. Camil. Deixa eu ver se no DRI vai aparecer. Governança corporativa, visão geral. Deixa eu ver se aqui aparece. Quero mostrar uma coisa para vocês, mas acho que não vai estar no do RI. Acho que vai estar no... Peraí.
Cadê? Tá aqui embaixo, aqui tá no outro lugar. Reparem que a Camille, ela colocou uma linhazinha aqui, ó, que começa com azul, depois verde, amarelo, vermelho, aliás, vermelho não, vinho ou marrom e vermelho. Tem uma legenda para essas cores, né? O azul é a confiança, o verde é o empreendedorismo, o amarelo é entusiasmo, o vermelho, o marrom, o vinho é proximidade e esse vermelho é responsabilidade. Então, a empresa não está falando só do produto. Ela não falou só do alimento. Repararam? Ela está falando outras coisas. Ela está falando de valores. Valores da marca. Missão, visão, valores. Ela está falando de valores. Confiança, empreendedorismo, entusiasmo, proximidade e responsabilidade. Então, quando a gente fala do que a empresa está vendendo, como será usado o produto, é exatamente isso. Qual será a sua aparência? Não é só a aparência do alimento, é a aparência do todo. Tá? A gente está falando do todo. Qual é o seu nome? O nosso é Equilibre-se por causa de equilíbrio, né? E não é equilibre-me, é equilibre-se. Sempre foi assim. Não é para eu me equilibrar, eu já me equilibrei. Agora eu quero que você se equilibre-se. Equilibre-se. É quase que um mandar, né? Equilibre-se. Tanto é que se vocês olharem todos os vídeos das aulas, tem empodere-se, empreenda-se, equilibre-se. Não é empodere-me, empreenda-me, equilibre-me. É sempre o outro, tá? Então, assim, o nome também faz muita diferença. Tem gente que traz muita coisa de americanizada. Ah, não, mas é porque é beauty, fair não sei o quê. Enfim, usa vários nomes, técnicas, termos. Isso aproxima o cliente ou afasta? Às vezes a pessoa não consegue nem falar brow lamination, né? Alinhamento de sobrancelha, a pessoa não consegue falar. Alinhamento de sobrancelha, a pessoa vai conseguir falar, mas brow lamination talvez não. Então, olha só, o nome faz parte do marketing. E às vezes, mas é o nome da técnica, você vai ter que adaptar. Tem uma técnica para fazer um alongamento de cílios, focais, né? Que é o olhar ou como é que é o nome? Fox eyes, olhos de raposa, né? Acho que é alguma coisa assim, não é? Então, assim, nomes que não. Será que funciona mesmo? Então, olha só. Mas a Natália Beauty usa. Mas a Natália Beauty é a Natália Beauty. Não dá para a gente tratar a exceção como regra. Então, assim, quantas Natálias Beauty você conhece, por exemplo? Estou falando Natália Beauty porque a maior parte da galera que está aqui na área da beleza. Quantas Natálias Beauty você conhece que usaram esse nome e deu certo? Eu só conheço mesmo a Natália Beauty. Então, não dá para tratar a exceção como regra para marketing. Então, tome bastante cuidado. Se você puder trazer o nome do seu produto, do seu serviço para o português, realizar uma adaptação, faça. Só não faz igual a Globo, que a Globo me passa The Good Doctor, o bom doutor. Ai, gente, aquilo ali para mim é para morrer. The Good Doctor, o bom doutor. Quando se traduz The Good Doctor, é o bom doutor. Então, assim, ou é o bom doutor, ou é The Good Doctor. Entende? Estou falando isso porque às vezes você fica redundante. E sabe qual é o problema? Essa pessoa ela vai levar essa redundância para as redes sociais. Então, você olha lá. Espaço de beleza, e aí você vai ter Beauty Space embaixo. É o mesmo nome, a mesma coisa. Tem lá, espaço de beleza, Beauty Space. Ela usou 2 espaços da rede social dela para falar a mesma coisa. E ainda internacionalizou um termo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também com o nome do produto, tá? Praça, onde o cliente procura pelo seu produto. O meu produto, por exemplo, da Equilibre, se as pessoas procuram por indicação, as pessoas procuram nas redes sociais, principalmente no Instagram, no LinkedIn, e procuram também pela parte de divulgação que a gente faz ali de pessoas para pessoas em workshops, cursos e afins. A Camil, onde que a pessoa procura o produto dela? Supermercado. Você não vai procurar um produto da Camil na farmácia. Não é da nossa cultura ter alimento na farmácia. Doces, conveniências e outras coisas, ok, mas alimento na farmácia você não vai ter. Né? Não estamos nos Estados Unidos, por exemplo. Então, onde que o nosso cliente procura o produto? Ou o produto da marca que você usa?
Bruno, o que isso tem a ver com as empresas lá da Bolsa de Valores? Vamos pensar o seguinte, se essa empresa trabalha marketing, a gente precisa saber onde é que ela está vendendo. Se ela não estiver bem posicionada, você vai perder, a empresa, no caso, vai perder a venda. E aqui vale ressaltar que quando você compra uma empresa na Bolsa de Valores ou um fundo imobiliário, você se tornou sócia. Agora, parte da empresa também é tua. Também é do seu interesse saber como é que ela está vendendo. Tá? Então, a gente precisa saber como que o produto da nossa empresa está posicionado. Por exemplo, quando você for ao mercado, essa semana, ou final de semana, ou nas próximas, você vai lembrar da Camil, você vai lembrar da Josapar, você vai lembrar da M. Dias Branco. Ou melhor, você vai lembrar da Camil, você vai lembrar da Adria, você vai lembrar do tio João, porque você ouviu falar nessa aula. Você vai falar da Quero, da Bonduelle, da Pilão e de várias outras empresas. Então, todas as vezes que você for ao mercado agora, você vai olhar também como que esse produto está disposto na prateleira. Como é que colocaram ele? Ele é um produto que está no lugar de destaque? A prateleira dele é mais bonita? É uma prateleira qualquer? Isso faz diferença, gente. Isso faz muita diferença. Porque a empresa está se preocupando se é o grande ou se é o pequeno vendedor que está posicionando o produto. Porque vamos pensar o seguinte, nós somos uma empresa aqui, somos da Camil, por exemplo, nós estamos aqui numa reunião de marketing, e nós temos aquele vendedor de um bairro bem pequenininho, numa cidade bem pequenininha, bem afastado. Esta pessoa que está num lugar bem afastado, que quase ninguém conhece, ele vai ter um tratamento diferenciado daquele que está numa metrópole, como, por exemplo, o centro de São Paulo? Será que eu vou mandar um promotor de vendas ir lá naquele lugar tão pequeno, tão remoto, tão distante, para que ele consiga ensinar o dono daquele comérciozinho local como ele tem que organizar a prateleira dele para o produto se destacar? Ou será que ele vai fazer isso só com os lugares, com os vendedores de grandes metrópoles como o centro de São Paulo? Vou responder para vocês. A Camil, independente do lugar onde ela vende, ela manda promotor para lá. Por quê? É padrão. A mesma coisa Coca-Cola, McDonald's, Burger King e várias outras marcas. Padronização economiza dinheiro. Então, se eu tenho a mesma linguagem de marketing, eu vou ter a mesma linguagem de marketing para todos os lugares, tá? Como você pode alcançar canais, acessar canais de distribuição? Quais são os canais de distribuição, né? Você só vende pela rede social? Você só vende atendimento de porta? Como que você vende o seu produto? A mesma coisa serve para as empresas da Bolsa. Como que essas empresas vendem o produto? Será que ela depende somente do ponto comercial? Ah, a Petrobras só tem o posto de gasolina? Não. A Petrobras ela tem o posto de gasolina, ela tem os postos de gás, né? Gás para condomínio, gás para casa residencial. Ela vai ter a parte de plataforma dela nas redes sociais, ela vai ter o LinkedIn, ela vai ter o site da empresa. Então, como que você acessa os canais de distribuição? Tá? Então, você nunca vai ter um só. Ah, eu tenho um ponto comercial, eu quero ter um ponto comercial. Ou a empresa que eu compro as ações, os fundos imobiliários têm pontos comerciais. Mas pode ter certeza que ela vai ter outros canais de comunicação, outros canais de distribuição. Distribuição não é somente do produto, distribuição também é distribuição da informação, certo? Qual será o tipo de esforço de venda? Como será feito as vendas dessa empresa naquele lugar, naquela praça que ela escolheu? Ela vai vender o produto para o revendedor e o revendedor vai arrumar a prateleira como ele quer, ou ela vai mandar promotores da empresa para ir lá no mercado e fazer a organização da gôndola do mercado, como é o padrão de todas as unidades para quais eles vendem. Então, isso é o esforço de venda. Como que a gente vai organizar isso daqui para que venda-se mais? Porque, por exemplo, se nós somos a Camil e temos os nossos concorrentes, e se a gente vende para o produtor ali, né, na verdade, para o revendedor, para o dono de mercado, e ele manda um colaborador dele arrumar as prateleiras, né, as gôndolas, provavelmente ele vai arrumar no mesmo padrão. Eu não vou ter algo que chame atenção. Eu não vou ter ali algo que mostre que o meu produto é o melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar os meus promotores, sem custo ou com custo embutido, ir lá ao mercado
e ele mesmo organizar a gôndola e mandar para mim, para eu ver ali se está padronizado com todas as outras unidades. Quando vocês entram no supermercado, principalmente no mercado, quando vocês entram no supermercado, que vocês vê lá que eles fazem pirâmide, montanhazinha, de um jeito bonitinho, metrificado ainda por cima, não é porque eles gostam de organizar, é porque aquela marca é de alto valor. Ela precisa estar em evidência, não que as outras não sejam importantes, mas provavelmente é o produto que ela tem maior rotatividade, um produto de valor agregado. Então, as empresas vão ter um esforço de venda muito maior para isso que servem os promotores. Tá? Onde seus concorrentes estão? Então, olha só, o concorrente está na mesma gôndola, está na mesma prateleira, o concorrente ele está vendendo em lugares diferentes, por isso que eu mostrei para vocês que a Camil vende na Espanha, no Brasil e na Inglaterra, a Josapar, que é dona da Tio João, vende nos Estados Unidos, na Espanha e no Brasil. A praça é diferente em um lugar. Tá? Então, você vai ver ali que o seu concorrente está vendendo em um lugar diferente, mas também pode estar vendendo no mesmo lugar que você. Certo? Preço. Qual o valor oferecido pelo seu produto? Valor oferecido pelo seu produto. Então, olha só. Será que eu estou entregando valor suficiente para que o cliente pague o preço? Ah, eu acho que sim. Então, mas achar não é certeza. E a gente precisa ter certeza. Porque senão você fica com um esforço de venda, aí a gente volta para a praça, sendo colocado num lugar que não precisava. A mesma coisa para as marcas grandes. Quando a gente olha um produto de uma empresa que nós queremos comprar na Bolsa de Valores, você gostaria de comprar o produto daquela empresa? Por exemplo, aqui em casa nem tanto, mas na casa da minha mãe, na casa da minha avó, sempre consumiu-se muito açúcar União. Usava-se outras marcas. Alto Alegre, tem uma outra marca X aí no mercado, Alto Alegre, tem umas outras marcas além da União. Mas na casa da minha avó, na casa da minha mãe, só se usava União. Era muito difícil entrar um outro açúcar. Ou era União, ou era esse Alto Alegre. Mas era só esses dois. Café, então, era só pilão. Ah, não, ou era pilão. Na casa da minha mãe sempre foi pilão, na casa da minha avó sempre foi melita. Tanto é que minha avó não falava filtro de papel, minha avó falava melita. Não se falava não se falava gilete de barbear, se falava presto barba. Aquela história que a gente já conhece. Mas na casa da minha avó era muito assim. Podia não ser o filtro de papel da Melita, podia ser uma marca X. Mas ela falava, pega o Melita no armário para mim que eu vou fazer um café. Você já entendia que ela estava pedindo filtro de papel, mas que era de outra marca X, mas ela falava Melita. Se você chegasse na casa dela com um café, por exemplo, um pilão, ela até ia fazer, mas ela não gostava. Por que isso? Porque para ela a marca entregou valor, não foi preço. E isso foi passando de filhos para netos. Porque a minha mãe passou a usar Melita, depois a minha mãe mudou para o pilão. Aqui em casa a gente usa Melita, pilão e outros cafés, a gente gosta de café, então não tem tanta diferença para a gente. Mas a minha avó olhava torto. Então a minha avó preferia pagar mais caro na época, num café mais caro, mas porque ele entregava valor. E aposto que na casa de vocês, nas famílias de vocês, também existe isso. Porque isso não é uma coisa que é só da minha família. É das famílias no mundo inteiro, não só no Brasil. Isso é cultura. Então, nós, muitas vezes, pagamos um preço mais alto pelo valor que vem através da cultura. Né? Então, assim, isso faz muita diferença. Por exemplo, metade da minha família tem origem italiana. A galera veio lá de Lucca. E Lucca, o único macarrão que se consome, né, pelo menos um dos maiores macarrões que se usa lá, é o Barilla. Quando o Barilla chegou aqui, nossa, ninguém na minha família comprava mais outro macarrão, era só Barilla, Barilla, Barilla. Para mim, adoro a Adria, Dona Bente, etc, etc. Não. É Barilla, é Barilla, é Barilla. Então, assim, tem coisas que fazem muita diferença também quando a gente fala de preço e valor. Então, quando vocês forem tanto para comprar empresas na Bolsa de Valores, quanto para investir mesmo no seu negócio, né, precificar, enxergue-se. Você ou a marca que você quer comprar, a empresa que você quer comprar, ela entrega um valor que vá de encontro com o preço e um preço que vá de encontro com o valor. Porque não adianta. O mercado, nós somos o mercado financeiro.
Tá? Quando a gente fala assim, o mercado, nós somos o mercado financeiro. Se você compra uma ação, vamos lá para a Bolsa de Valores. Se a gente vai lá na Bolsa de Valores, compra uma ação da Camil por 50, 80, 100 reais, mas você vai ao supermercado e não vê o produto dela bem posicionado, um produto bonito, um produto fresco, bem organizado, você vai começar a olhar para aquilo e vai falar assim, essa empresa custa 80 reais na Bolsa de Valores, mas ela não entrega esse preço, né, esse valor ali na gôndola de mercado. Se nós somos sócios dessa empresa, fica um alerta para a gente. Peraí, a empresa está sendo vendida cara na Bolsa de Valores, mas ela não entrega o valor ao mercado. O que vai acontecer? Se surgir um concorrente, uma organização com um formato melhor, na Bolsa de Valores por um preço menor, as pessoas vão parar de comprar ações da Camil e vão comprar desse fornecedor que tem um valor mais em conta. Então, sempre, gente, quando a gente fala de empresas na Bolsa de Valores que tem produtos no mercado, e não só no mercado de alimento, mas no mercado como um todo, a gente tem que avaliar se será que o produto, o serviço dessa empresa vai se manter como necessário daqui 30, 40, 50 anos, 100 anos? Se a nossa resposta for não, não tem nem por que a gente comprar ações dessa empresa lá na Bolsa de Valores. Porque se você percebe que esse produto não vai estar sendo vendido mais daqui 10, 20, 30, 50 anos, automaticamente essa empresa não vai existir na Bolsa de Valores. Certo? Então a gente também tem que avaliar isso. Já existem referências na sua área, então, seja da sua empresa ou das empresas que estão vendo na Bolsa de Valores, tem referências? Por isso que eu mostrei aqui Camil e Josapar. Para a gente olhar os sites, eu posso olhar como uma referência. Olha o site da Camil como é mais colorido, olha como o site da Josapar é mais sóbrio. Então, olha só, se isso te gera um impacto, é óbvio que você não vai olhar só para isso, você vai olhar para uma série de fatores, mas vai fazer a diferença também. Você tem uma referência para olhar. Você olha que os preços das ações são muito discrepantes. Então, o Josapar custa na casa dos 30, Camil custa na casa dos 10 reais. Por que uma empresa custa mais caro do que a outra? A gente vai começar a se questionar e entender por que uma empresa é mais cara ou mais barata que a outra. O cliente é sensível ao preço. Quando a gente fala de o cliente é sensível ao preço, a gente entende que uma marca, uma empresa, um produto, um serviço, ele tem que ter suas variáveis. Eu tenho que ter um produto para classe A, para classe B e para classe C. Sou obrigado? Não, não é. Mas se você está posicionando seu produto, está posicionando sua empresa, você ainda não tem nome de mercado, é aquela história, você vai ter que tentar agradar gregos e troianos. Não é uma coisa que você vai conseguir levar por muito tempo, porque quem vende para todo mundo não vende para ninguém. E as empresas foram entendendo isso. Então, por exemplo, a Camil, a Josapar, a M. Dias Branco têm produtos populares, né? Então, por exemplo, você vai ver que, sei lá, o macarrão da Adria, ou da Camil, ou da Josapar, ele é um macarrão que tem um preço de 3, 4 reais. Você vai ver, por exemplo, que um de massa de grão duro, por exemplo, que é aquele amarelinho que nem vai ovo, por exemplo, ele já é um macarrão ali muito mais caro, você não vai encontrar em qualquer mercado, talvez você vai encontrar pelo site de uma empresa. E será que ele é acessível para todos os bolsos? Às vezes não é. Mas a Solito, por exemplo, foi muito inteligente e colocou o Solito, tipo A, aliás, tipo A, tipo B, ou tipo 1, tipo 2, e ela colocou o Solito Premium. Então, era uma classe melhor do grão deles, né? A linha Premium da Solito. Então, você consegue enxergar que tem um produto para uma classe com mais poder aquisitivo, com menos poder aquisitivo. Por quê? Porque o cliente era sensível ao preço. Então, a gente precisa entender que, às vezes, você tem um bom produto, um bom serviço, ou a empresa que você quer comprar tem um bom produto, um bom serviço, mas talvez o público-alvo não vá de encontro com o preço. E aí você vai ter que pesquisar melhor isso também. Como você será comparada? Ou como nós estamos fazendo comparações entre empresas aqui. Como essas empresas vão ser comparadas? Será que somente pelo site? A gente vai ter que olhar outras coisas. Endividamento, lucratividade, que a empresa está trazendo de retorno. E aí a gente vai para o último ponto, que é promoção. Onde você vai anunciar o produto, onde você está vendo o produto da empresa que você quer comprar lá na Bolsa de Valores sendo negociado. Você está vendo só o mercado? Só no mercado? Você está vendo só na rede social? Está vendo uma influenciadora fazendo comercial para a marca? Se é uma influenciadora, quem é?
Tem algum escândalo que envolve o nome dela? Tem algum problema, alguma falcatrua, alguma coisa que possa sujar a marca e automaticamente sujar o preço da ação lá na Bolsa de Valores com isso você perder dinheiro? Entende quanto isso é complexo? Quando a gente fala de marketing, não é porque é legal isso da marketing, é porque ele faz parte da estratégia, tá? Qual é o melhor momento para promover? Agora, por exemplo, quem foi? A Sephora, que é a marca de cosméticos, não sei quem conhece aqui, ela acabou de fazer o baile de Halloween dela. O baile de Halloween da Sephora é sempre cheio de celebridades. Influenciadores, pessoas da mídia e várias coisas diferentes, porque é para lançar produtos. E a Sephora, ela chama vários patrocinadores diferentes e pede para que influenciadores diferentes façam ali propagandas diferentes da marca. Então, com isso, você vai conseguir ter ali um produto sendo divulgado por uma pessoa que vai de encontro, como a gente chama de um match perfeito, né? É o encontro perfeito entre o produto e a pessoa que vai divulgar. É muito estranho, por exemplo, você pegar, deixa eu pensar uma coisa bem aleatória. A Virgínia, que ficou famosíssima lá, porque não é só a mulher do Zé Felipe, mas porque ela tem uma marca gigantesca, né? É estranho pegar a Virgínia ou a Bianca, que é a Boca Rosa, a Bianca Andrade, que é a Boca Rosa, que trabalha na área de cosméticos, de produtos, e falar para ela fazer uma propaganda de macarrão da Adria. Poderia fazer? Poderia. Mas é bem pouco provável que você vá ver isso acontecer, porque elas estão ligadas à área da beleza. Agora, se fosse a Garnier, se fosse, por exemplo, a Coleston, se fosse a Vela, enfim, qualquer outra marca, poderia chamá-las, porque faria mais sentido. Agora, se é um influenciador, por exemplo, a Regina Volpato, lá do SBT, apesar de ser uma apresentadora de programa, de ser jornalista, agora ela também cozinha, e ela tem um quadro no programa dela onde ela cozinha com outras pessoas, ela já faria mais sentido ser chamada ali para fazer uma propaganda da Adria ou da Camil, entende? Então, isso faz diferença também para promover, tá? Qual o padrão de mercado para esse tipo de produto? Padrão. De novo essa palavra aqui, ó, padrão, porque padronização faz diferença. Qual o padrão do mercado para esse tipo de produto? Então, olha só, isso aqui é até um toque para vocês. Não tem como uma marca popular ser muito valorizada na Bolsa de Valores. Quando eu digo valorizada, é, por exemplo, assim. Vamos pegar o caso da Camil. Eu acho que uma ação da Camil hoje está uns R$7, mais ou menos, 7, R$8. Você não vai ver a ação dessa empresa chegando a 12, 15, 20, 25, R$30. Porque ela vende em grande quantidade. Grande quantidade. Mas o produto dela é relativamente barato, né? Porque não tem nada barato em mercado hoje, mas é relativamente barato. Ela não tem um público A como uma referência. O público da Camil é B e C, tá? Para pessoas ali que têm um salário até R$10.000, R$5.000, 2 salários mínimos, um salário mínimo. A galera que tem um salário mais alto, que compra, pode ser que não, pode. Isso tem que ser um estudo de mercado. Mas se a gente for olhar, é um produto muito mais popular. Você vai encontrar Camil em qualquer mercado. Qualquer, mas muito difícil você ir em um mercado que não tem Camil. Então, assim, essa empresa é muito mais popular. E tudo aquilo que é popular acaba tendo um valor menor de mercado lá na Bolsa de Valores. Então, você vai ter ação a 7, 8, R$9. É o máximo da variação dela. 10, male 10. Tá? A Josapar, ela já tem aqui o Tio João, que nunca foi uma marca de arroz muito barata, né? A gente tem outras marcas dentro dela que nunca foram tão baratas assim também. Então, querendo ou não, isso vai impactar lá na Bolsa de Valores. Então, a gente tem que olhar o padrão de mercado para cada tipo de produto, certo? Então, aqui a gente finaliza a parte dos 4 P's do marketing. E aí eu falei sobre o composto do marketing também, né? A diferença de você vender uma água Perrier e uma água de mercado, né? Então, olha só. Aqui eu trouxe o exemplo dos 4 P's. Situação aqui do lado esquerdo, né? Água vendida em engarrafamentos. Mercado-alvo, clientes que estão mortos de sede em engarrafamentos ou estádios de futebol. Produto, água mineral de fácil acesso. Preço, entre R$2 a R$3, dependendo da concorrência entre os ambulantes.
Praça, os maiores engarrafamentos e filas para estabelecimentos. Promoção, ignora-se a marca da água. Promoção feita pelo próprio ambulante gritando ou segurando cartazes. Então, aqui a gente tem os 4 P's do marketing. Todo produto ou serviço tem os 4 P's do marketing. Produto, preço, praça e promoção. Sempre vai ter. Tá? É diferente da água Perrier. Mercado-alvo, segmento de clientes de alto padrão de consumo. Produto, a água mais gaseificada naturalmente do mundo. Olha só que esse produto, ele já vem com uma promoção, né? A água mais gaseificada naturalmente do mundo. Preço entre 5 a 15 reais, dependendo da praça. Eu já comprei essa água por 20 reais em aeroporto. Então, assim, tem lugares que é até mais caro que isso, tá? Então, assim, depende muito de onde você está. É aquela velha frase de rede social, né? Às vezes você tem muito valor, mas você está no lugar errado que não te valoriza. Então, a gente precisa entender isso também. Ah, mas é água. Não. Segundo eles aqui, não. É a água mais gaseificada naturalmente do mundo. Isso faz diferença. Preço entre 5 e 15 reais. Praça, restaurantes, mercados e boates de luxo. Aeroportos também. Não coloquei aeroporto, mas no aeroporto tem também. Promoção. Propagandas com Dita Von Teese, dançarina burlesca. Então, olha só. Não é um ambulante vendendo, é uma dançarina burlesca. Né? Pesquisem depois, Dita Von Teese. Ela é muito famosa. Então, olha só. A marca foi atrás de uma pessoa que vai fazer sentido. Entende isso? Então, todo produto, todo serviço tem que responder os 4 P's do marketing. Por isso que eu trouxe as perguntas para vocês também repararem lá. E para vocês olharem para as empresas que nós vamos estudar na Bolsa de Valores. Tá? Vamos estudar sobre Petrobras, sobre Vale, os bancos, né? Bradesco, Santander, Itaú, Caixa, Banco do Brasil. Vejam como eles fazem esses 4 P's do marketing. Vejam sites de relacionamento com investidores. Vocês vão ver que está tudo ligado. Isso aqui não foi um conteúdo solto, né, que eu coloquei aqui só porque eu gosto de marketing. Não, é porque a gente vai usar isso mais para frente. E também falei sobre o Mac. E eu não escrevi errado o McDonald's aqui. O Mac de McDonald's. É que aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, se popularizou o termo Mac. Tanto é que nós temos o Macmill aqui no centro de São Paulo, que já virou um ponto turístico. Né? Por quê? Se a gente está falando de marketing, se a gente está falando de propaganda, não tem como falar sobre isso sem citar McDonald's. Eu falei isso na aula número 8. McDonald's, ele é um dos melhores expositores de marketing que eu conheço. Ele tem marketing para tudo. Você olha no primeiro momento, você vê hambúrguer, batata frita e suco. Quando você olha aqui direito, você vê que são boias, baldinho de praia e um guarda-sol. Por quê? Isso daqui é a oferta de verão. Né? Então, aqui está escrito Enjoy Your Summer, ou divirta-se no seu verão. Então, querendo ou não, eles sempre vão fazer propagandas ali que vão muito de encontro com a região onde eles estão. Né? Então, vocês vão ver, por exemplo, que o Mac, ele tem estruturas diferentes em alguns países. Os alimentos são feitos, às vezes, de formas diferentes, dependendo da cultura local, mas você sabe que é McDonald's. Padrão. Por isso que a gente quer um filme para vocês. Eu não lembro se foi nessas aulas, se foi nas anteriores, chamado Fome de Poder. Ali não é só para a gente falar se o cara tá certo ou errado por ter roubado os irmãos McDonald's, nem nada disso. Mas para a gente entender a história por trás do McDonald's. Você quer fazer um bom marketing para sua empresa? Do McDonald's é perfeito. É perfeito. Porque ele mostra processo. Não existe marketing sem processo. Não existe venda sem processo, não existe financeiro sem processo. Uma empresa que não tem processo, ela mais cedo ou mais tarde, ela vai ter sérios problemas financeiros, certo? E aqui eu deixei um link também, então quando você clica aqui, na apresentação, ele te leva para o site, tá? Das campanhas do McDonald's. Esse daqui, ó. Então, você vai ver várias. Eu até citei na aula 8, né, a musiquinha do Big Mac. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pix, num pão com gergelim, é Big Mac. Então, olha só, quem é da década de 80, 90, início dos anos 2000, vai lembrar muito disso.
né? Então, olha só, musiquinha chiclete é marketing, cara. Gruda na nossa cabeça. Agora, nas campanhas eleitorais, vocês podem prestar atenção, teve um monte de candidato usando musiquinhas da moda para fazer os bordões de candidatura. Quando chega o carnaval, as mesmas coisas, marchinhas, isso tudo é marketing. Então, isso faz muita diferença e por isso que eu falei, gente, estudem McDonald's. Inclusive, McDonald's é uma das empresas que nós vamos estudar na parte de Bolsa de Valores internacional, porque a gente vai estudar Bolsa Nacional e Internacional. A gente vai aprender sobre as ações da empresa McDonald's. Só que a gente não vai olhar só como uma lanchonete, nós vamos olhar como uma empresa, como um negócio lucrativo. Uma das maiores empresas do mundo do setor de alimentos. Tá? Uma das mais valiosas, inclusive, também. Tá? Então, a gente vai ver também sobre McDonald's lá na frente. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver como é que está aparecendo para vocês. Que ele sai do modo tela cheia. Deixa eu colocar aqui no modo tela cheia. Pronto. E eu também falei sobre a polêmica matriz BCG, que teve gente me mandando mensagem perguntando, Bruno, eu não entendi a vaca leiteira, eu não entendi o abacaxi, eu não entendi o questionamento. Bom, matriz BCG é uma ferramenta que nós conseguimos posicionar cada produto da nossa empresa. Então, o produto vaca leiteira é aquele produto que ele vai ajudar a empresa a se manter. É o arroz com feijão. Aquele que você já não precisa mais anunciar. A empresa vende. Trazendo para o caso da Camil, quem seria a vaca leiteira dela? Arroz e feijão. São os produtos vaca leiteira dela. São produtos que você não precisa anunciar, eles são necessários. Faz parte da nossa alimentação básica, da nossa cultura. Aqui no Brasil nós consumimos prato principal, arroz e feijão, e alguma proteína e salada. Mas a gente sempre vai olhar para arroz, feijão, macarrão, então faz parte da nossa cultura. Então, qual que é a vaca leiteira, por exemplo, da Camil? É o arroz e feijão. Qual que é a vaca leiteira da Eclipse? Consultoria para empreendedores. Então, vaca leiteira é aquilo que tem um esforço muito baixo de venda. Traz retorno constante. É o que paga as contas da empresa. Estrela é aquele produto que ele tem uma alta participação de mercado e que ele pode trazer um crescimento financeiro também muito grande. Então, por exemplo, a nossa estrela é o Rica da Família e a consultoria de investimentos. Por que eles são as nossas vacas leiteiras? Aliás, vaca leiteira não, desculpa. Por que eles são as nossas estrelas? Primeiro, porque o Rica da Família, ele é um curso que engloba tudo que nós temos em consultoria. As consultorias de investimento, para a pessoa fazer, ela já tem que ter passado pelas consultorias de pessoa física para ela entender um pouco melhor aí como é que funciona o universo de investimentos. Então, é um produto que a gente anuncia, a gente vende, mas o Rica da Família não é um produto que eu posso fazer assim todo mês. Porque tem uma duração, né, de 5, 7 meses, dependendo ali do que eu vou trazer no curso. Tem um acompanhamento individual, tem um aulão, tem outras coisas. Então, ele é um produto estrela, tá? Produto questionamento. É aquele que você não sabe se ele é bom ou é ruim. Não deu tempo ainda de falar se ele é bom ou ruim, né? Então, por exemplo, nós temos aqui na Eclipse o BPO financeiro. BPO financeiro é um profissional que ele cuida do seu financeiro. Você não precisa fazer nada. Eu que vou cuidar para você. Você vai mandar todas as contas a receber, todas as contas a pagar, de quem que você tem que cobrar. Eu vou fazer tudo para você. Por que ele é um questionamento? Porque ele é um produto que a gente começou a colocar ele agora em setembro, tá? Começou a colocar ele agora em setembro, mas os testes dele só vão terminar no ano que vem, no final do ano que vem, porque eu estou testando. Então, tudo que você está testando dentro da sua empresa de produto e serviço, ele é um questionamento. Não dá para falar se ele é bom, se ele é ruim, sem dar tempo para ele se desenvolver. Tá? E abacaxi é aquele produto e serviço que não vende. No nosso caso aqui foi a consultoria não, foi a imersão presencial de um dia. A gente fez umas 6, 7 edições, só que a gente começou a perceber que custava muito mais fazer essa imersão presencial do que a quantidade de pessoas que a gente conseguia colocar. E aí que está a questão. Quando a gente fala de um abacaxi na nossa empresa, pode ser algo que você queira tirar ou você queira mudar ele para um questionamento. Então, por exemplo, nós não desistimos das imersões presenciais, a gente trocou de lugar. Agora ele não é mais um abacaxi, é um questionamento.
Por quê? Em 2025, nós vamos fazer alguns testes a mais desse serviço. Nós vamos para um lugar maior, com uma estrutura melhor, para ver se o caso é a estrutura, porque nós fizemos em estruturas menores. A gente vai levar o evento para uma estrutura maior, para ver se realmente a gente consegue engajar, trazer mais pessoas e transformar o abacaxi em questionamento, o questionamento em uma estrela, e a estrela se transformar em uma vaca leiteira. Então, toda empresa, ela tem esse ciclo de vida com produtos. Então, por exemplo, trazendo aqui para o caso da Camil, a vaca leiteira da Camil é arroz e feijão. O abacaxi dela foi a farinha láctea para criança, que não emplacou, não rolou. Eles tiraram de produção. Questionamento. O questionamento não é com produto, mas sim com marca. A Malha, por exemplo. Eles ainda estão fazendo teste com a marca Malha para ver se ela se desenvolve e consegue vender mais esse produto. Senão, provavelmente eles vão vender a empresa. Então, você não é tirar um produto de produção, é vender uma empresa. Produto estrela, toda a linha premium deles. Então, tudo que eles têm ali de alto valor, né? Que é alto valor, então não vai ser uma vaca leiteira. É um produto que vende bem, vende bastante. Produtos, né? Uma linha de produtos que vende bastante, mas que tem um preço um pouco mais caro. Então é interessante, se você tem empresa, no caso, né, para quem tem empresa, você olhe para os seus produtos e serviços e veja onde cada um dos seus produtos e serviços se encaixa hoje. Quem é o seu produto vaca leiteira, estrela, questionamento ou abacaxi? Se você está estudando sobre empresas e você precisasse montar uma carteira de investimentos hoje, pega 10 empresas diferentes, joga aí no Google, empresas da Bolsa de Valores, e tenta, através dos seus estudos, jogar cada empresa dentro de um lugar desse. Você certamente vai ter empresa que é vaca leiteira, a empresa que é uma estrela, a empresa que é um questionamento e os abacaxis. Por exemplo, na Bolsa de Valores, nós temos setores, né? Então, vocês vão ver que existem vários setores na Bolsa de Valores. Eu vou falar alguns básicos, tá? Setor industrial, setor de alimentos, setor de vestuário, de lazer, existe o setor de consumo cíclico, existe o setor de banco, elétrica, saneamento, seguro, telecomunicação. Então, cada um desses setores vai se encaixar em algum lugar aqui. Por exemplo, as vacas leiteiras seriam bancário, elétrica, saneamento, seguro e telecomunicação. Por que seriam esses 5 setores? Porque você precisa deles. Não dá para viver sem. Não dá para viver sem banco, sem energia, sem saneamento básico, né, água e esgoto, sem seguro e sem telecomunicação, que é internet e celular. Então, as vacas leiteiras da Bolsa de Valores, isso é até um spoiler para você já estudar, são essas 5: bancário, elétrica, saneamento, seguro e telecomunicação. Elas serão a vaca leiteira que vai pagar renda para você de tempos em tempos, se não todos os meses, a cada 2, 3 meses você vai ter rendimento dessas empresas. Quem seriam as empresas estrelas? Seriam as empresas do setor industrial. Vale, WEG, Petrobras, porque são empresas de alto valor. O produto deles é muito caro, o produto ele é importante, mas assim, pode deixar de ser feito, né? Pode deixar de ser comprado, mas são empresas de alto valor. Então, a gente vai falar que é o setor industrial. Empresas de questionamento. São empresas de tecnologia da informação aqui no Brasil, porque o nosso setor de tecnologia é muito pequeno, muito básico. Então, você vai ter poucas empresas. É diferente dos Estados Unidos, que o maior setor que existe lá é o de tecnologia. O setor mais importante da Bolsa Americana é tecnologia. Aqui no Brasil, o setor mais importante da Bolsa de Valores é bancário, elétrica e saneamento. Tá? Isso tem muita diferença de um país para o outro. Tá? Então, aqui você vai ter também o abacaxi. O abacaxi são as empresas de transporte, e aí eu vou ir especificamente para a área de aviação, né? Empresas de aviação, companhias aéreas principalmente, hotelaria e varejo. Casas Bahia, lojas americanas, Magazine Luiza, é um bando de abacaxi. Por quê? Deu problema na economia, essas empresas começam a quebrar as pernas. Tá? A gente vai ter um estudo lá na parte de Bolsa de Valores sobre Magazine Luiza. Então a gente vai ver por que Magazine Luiza foi chamada de unicórnio da Bolsa de Valores e hoje é chamada de burro. Porque teve essas duas nomenclaturas, unicórnio e burro, ou asno.
né? A gente usa alguns termos, algumas gírias no mercado financeiro. Bruno, foi você que criou esses termos? Não, não fui eu que criei esses termos aqui. São termos do marketing mesmo, para você saber posicionar produtos, empresas, serviços. Então, sempre vai ter uma empresa, um produto, um serviço que vai se adaptar a um desses aqui. E é claro que isso daqui é o tempo de vida de um produto. Então, um produto que ele já foi um questionamento, ele passou a ser uma estrela. De estrela, ele caiu no gosto popular e se transformou numa vaca leiteira. O próximo passo é ele se transformar num abacaxi. Então, tem produtos e serviços que eles passam por um processo de deixar de serem essenciais. Eles podem ser substituídos, tá? Então, é muito natural que um produto que hoje é um questionamento na sua empresa, ele se torne uma estrela. E de estrela, ele se torna uma vaca leiteira. E de vaca leiteira, se ele deixar de ser necessário, ele vai se tornar um abacaxi. Então, todo produto dentro da nossa empresa, ou das empresas que nós estamos estudando e vamos estudar, eles têm um ciclo de vida. Tá? Então, a matriz BCG serve para identificar em que momento você está. Porque, por exemplo, se eu tenho um produto que é uma vaca leiteira, que paga o financeiro da empresa, não necessariamente eu precise reinvestir neste mesmo produto. Eu posso reinvestir o lucro deste produto com os produtos que são questionamento. Então, por exemplo, o produto principal da Eclipse é a educação financeira. É a nossa vaca leiteira, paga as nossas contas. Mas, com o lucro que nós temos hoje, eu posso investir num negócio que é um questionamento hoje, que é, por exemplo, nós vamos montar um bistrô. O dinheiro está saindo da parte da empresa de educação financeira e está indo para esse bistrô. Não tem nada a ver com a nossa área de educação. Né? Então, assim, a gente está levando o dinheiro do retorno disso daqui, da nossa vaca leiteira, para um outro negócio que é um questionamento, porque esse questionamento ele ainda não tem dinheiro. Então, quando ele estiver se desenvolvendo, quando ele estiver se pagando, aí a gente espera que ele se transforme numa estrela. Mas pode acontecer também de um produto que é um questionamento se tornar um abacaxi. Não ser usual, não ser bom, o cliente não gostar, faz parte dos negócios. Então, a ideia aqui é que você pegue os recursos da vaca leiteira e invista no questionamento, na estrela, porque às vezes o que falta para um produto virar uma estrela é marketing, divulgação. Se ninguém sabe que você tem, como é que você vai vender? É, por exemplo, a cabeleireira que ela vai lá, ela faz uma escova muito boa, ela faz progressiva muito bem, ela faz uma morena iluminada muito bem. Só que o que ela faz? Como que ela mais vende no dia dela? A vaca leiteira dela é escova, né? Lavagem, hidratação e escova. No feed do Instagram dela, por exemplo, só tem foto disso. Só tem foto de escova, só tem foto de hidratação e de lavatório. Só tem foto disso. Mas ela faz uma morena iluminada muito bem. Ela é elogiada por isso. Mas como a vaca leiteira dela é só a escova, é só lavatório, ela acaba divulgando só isso. Então, às vezes, um produto é um questionamento, não porque ele ainda não tem informação suficiente, mas é porque ele está sendo pouco divulgado. Então, a gente precisa entender que todo produto, todo serviço, ele precisa ser mais divulgado para que ele tenha o espaço para se transformar numa estrela. E consequentemente, que esse questionamento se torne uma estrela e essa estrela se transforme numa vaca leiteira. Então, eu quero que o meu produto, que ainda é um questionamento, se torne uma estrela depois que ele vire uma vaca leiteira. E quando ele virar uma vaca leiteira, eu quero que ele fique por muito tempo sendo uma vaca leiteira, para que ele não volte a se tornar, aliás, para que ele não se torne um abacaxi. Tá? Por isso que isso serve para vocês que têm empresa, para quem deseja ter e para quem vai estudar empresa lá na Bolsa de Valores. Toda empresa tem que ter o setor de ideação. Ideação. O setor de ideação de uma empresa é o setor de desenvolvimento. Tem outro nome, né? Que é P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Então, ideação, pesquisa e desenvolvimento não importa. Toda empresa precisa ter um setor que é voltado para desenvolver novos produtos. Porque é cíclico. A matriz BCG ela serve para mostrar para a gente que o produto ele é cíclico. Se hoje, por exemplo, nós passamos aí por queimadas pela crise do Rio Grande do Sul, os alimentos foram seriamente prejudicados, né? A safrinha foram seriamente prejudicados. E se nós não tivermos mais arroz para consumir? Será que a Camil, a M. Dias Branco, a Jusapar está pensando em outras linhas de produto? Não é à toa que a soja
está sendo um produto sendo utilizado em muitos produtos. A gente vai ter um estudo sobre soja aqui, tá? Principalmente quando a gente for estudar sobre fundo de agronegócio, lá na Bolsa de Valores. A gente vai estudar sobre soja. Você vai aprender a investir no setor de soja também, sabe por quê? Maionese, manteiga, nossa, tem um monte de produto hoje que é feito com soja, a base de soja. Então, será que no futuro, por causa do aquecimento global, por causa de tudo que está acontecendo, a gente vai ter a mesma cultura de alimentos que a gente tem hoje? Essas empresas já estão pensando nisso. Camil, Dias Branco, tantas outras, já estão pensando nisso também. Tá? Então, olha só como o marketing vai bem além, né? Não é só ir lá e divulgar, vai bem além disso. Certo? Então, o foco aqui da matriz BCG é saber posicionar um produto, entender em que momento ele está. E aí, para finalizarmos, vamos para o nosso giro de notícias. E o giro de notícias de hoje, deixa eu passar aqui para o ladinho, é esta notícia que eu peguei hoje para a gente entender algumas coisas, principalmente sobre taxa de juros. Eu quero que vocês entendam alguns termos aqui, porque a gente vai ver a partir de amanhã e das próximas aulas muito sobre taxa de juros. Isso daqui vai fazer parte, vocês vão comer isso daqui todo dia, tá? Então, olha só essa notícia que saiu lá na Infomoney. Taxas futuras de juros encostam nos 13% no Brasil, com desconfiança na política fiscal. Só que, no termo, né, na chamada da notícia, já tem algumas coisas que a gente precisa começar a entender. Taxas futuras de juros. Taxas futuras de juros. Significa que não vai ser uma. É plural, não é singular. Então, é mais de uma. Encostam nos 13%. O que esses 13% vão dizer para a gente? No Brasil, com desconfiança na política fiscal. Já falamos de política fiscal aqui algumas vezes, né? A política fiscal é o orçamento do governo. Então, por que essa notícia ela é tão importante? E aqui vai ter o link dessa notícia que eu vou abrir, porque nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, olha só. Essa notícia é bem fresquinha. Ela saiu às 5h07 de hoje. Então, eu estou tentando pegar as informações assim que elas saem para trazer para as revisões, porque vocês vão perceber que na economia, na Bolsa de Valores, na renda fixa, tudo acontece muito rápido. Tá? Na revisão anterior, eu trouxe que a Bolsa estava fechando em alta, tudo bem, com melhores indicadores dos Estados Unidos, um monte de coisa, né? Olha só, passaram-se 15 dias e as coisas já mudaram. Então, olha aqui. Foi pela Reuters, que é uma empresa voltada para notícias do setor financeiro, e diz o seguinte: taxas futuras de juros se aproximam de 13% no Brasil, com desconfiança na política fiscal. Aí tem a notícia. As taxas dos DIs são os CDIs, né, os irmãos gêmeos da taxa Selic, subiram pela quarta sessão consecutiva nessa sexta-feira e se aproximaram dos 13% em vários vencimentos. Vamos entender isso daqui. O CDI, ele é o irmão gêmeo da taxa Selic. Não precisa agora se atentar aos termos, porque a gente vai ver isso a partir de amanhã na parte renda fixa. Mas o que a gente precisa entender? Quando eles falam aqui que os CDIs, né, ou os DIs ou CDIs, gente, é a mesma coisa. É que tem alguns jornalistas um pouco preguiçosos, que eles não colocam CDI, eles colocam DI, ou DIs no plural, igual eles colocaram aqui, mas é tudo CDI, tá? E eles falam que ele subiu, nesta sexta-feira, para 13% em vários vencimentos. Quando eles falam de vários vencimentos, a gente está falando de aplicações de vários prazos diferentes, tá? Daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6 anos para frente. Tá? Então, uma taxa de 2 dígitos, 13%, acima de 10%, é uma taxa muito boa na renda fixa. Então, vamos lá. Tesouro Direto, CDB, né? Eu já falei de CDB aqui, acho que para a maior parte de vocês no privado, CDB é aquela aplicação onde você guarda o seu dinheiro para tirar a qualquer momento. Esses caras estão rendendo melhor hoje do que a Bolsa de Valores. Por quê? A taxa de juros está alta, tá? E a gente vai ver mais isso. E aqui eles estão falando para a gente que esses aumentos da curva é exatamente por causa da política fiscal do governo Lula.
Inclusive, saiu uma outra notícia, eu não consegui pegar aqui porque foi muito rápido, saiu uma outra notícia falando que o Lula tem a maior rejeição da história ali de candidaturas que ele já teve, né? O mandato dele está sendo péssimo, se comparado lá a 2002. Isso não é uma novidade, né? E aqui não é favoritismo político nenhum, que eu não gosto nem de direita nem de esquerda, mas é do ponto de vista como investidor. Não tem como você repetir coisas que aconteceram lá em 2002, agora em 2024. Nós estamos falando de 22 anos de diferença. É outro tempo, é outra realidade. Então, assim, acreditava-se que no governo Lula a situação da economia iria melhorar, mas nós estamos pagando uma conta de vários acontecimentos anteriores, né? Já falei isso algumas vezes: pandemia, greves dos caminhoneiros, impeachment e tantas outras coisas. Então, colocar aqui que a política fiscal do governo Lula é a responsável. Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo? Agora sim, você falou colocar aqui que a política do governo do Lula é responsável, você parou aí. Isso, muito bem. Então, olha só. Falar que a política do Lula é a única responsável, isso é um pouco errado. Porque as pessoas pegam lá, governo do Lula, ou governo do Bolsonaro, do Joãozinho da padaria. Não, gente, nós vamos pegando, né, resquícios de governos anteriores. E aí, de certa forma, os analistas, eles olham muito isso, e eu não sou analista político, que fique bem claro isso, mas a gente está vendo hoje resquícios do governo anterior dele também, né? 2002, 2006, 2010. Depois Dilma, depois Temer, depois Bolsonaro e tudo o que aconteceu. Então, assim, a gente está vendo aí acontecimentos desde os anos 2000 que agora bateu nele de novo. Então, assim, vai sobrar para ele tudo isso que está acontecendo. Então, assim, isso gera um desconforto na economia como um todo. Por quê? Ele já teve alguns comentários falando assim que eles não estão preocupados com a política fiscal. Quando um governo fala que ele não está preocupado com a política fiscal, significa que ele vai gastar mais dinheiro do que ele tem. Automaticamente sobra no bolso de quem pagar a conta? No nosso. Das 14 sessões de outubro até agora, as taxas avançaram em 10 oportunidades, né? 10 vezes diferentes. No fim da tarde, a taxa do DI para janeiro de 2025, que reflete as apostas para o Selic no curtíssimo prazo, estava em 11,19% e antes estava 11,18%. A taxa para janeiro de 2027 estava em 12,92%, antes do ajuste, 12,84%. Dá para falar até que é 12,85%. E o vencimento para janeiro de 2028 marcava 12,95, antes 12,89. Então, a gente tem uma previsão dos mercados de aumentos de taxa de juros, né? Entre os contratos mais longos, a taxa de janeiro de 2030 estava em 12,97, antes 12,91. E o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,86, antes 12,82. Então, trocando aqui em miúdos para vocês entenderem um pouquinho disso daqui, está dizendo que, por causa da política fiscal do nosso país, alguns acontecimentos estão acontecendo lá nos Estados Unidos, né, eleição e tudo está acontecendo lá, existia uma projeção de taxa de juros para esses anos que eu citei, 2026, 2027, 28, 2030. E agora nós estamos vendo que essas mesmas expectativas aumentaram se comparado às anteriores. E quando você tem uma expectativa, isso faz com que o mercado oscile, ou seja, a bolsa despenca, a renda fixa fica um pouquinho mais valorizada, mas é uma enganação. E por que eu estou falando isso? Porque a partir de amanhã nós vamos começar a estudar a renda fixa. Na renda fixa, vocês vão escutar muito isso, que a renda fixa é perda fixa. Como assim, Bruno, perda fixa? Porque a renda fixa, ela só te paga a desvalorização do dinheiro.
Então, quando você tem uma taxa de retorno de investimento de 12%, 13%, 14%, ou aquele 120% do CDI, 110% do CDI, na verdade, aquilo ali é só uma proteção para o seu dinheiro. Você não está ganhando nenhum rio de dinheiro. O que faz uma pessoa realmente ganhar não, porque ninguém ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Mas o que faz uma pessoa fazer dinheiro é bolsa de valores. Tá? E a bolsa de valores está em queda por causa da taxa de juros. Então, todas as vezes que a economia está muito ruim, e aqui a gente consegue ver neste parágrafo que eles citam o seguinte: o pessimismo com as contas públicas sustentou as taxas e o dólar ante o real, ainda que tenham surgido nesta sexta-feira, na avaliação dos profissionais ouvidos pela Reuters, notícias novas, nem positivas, nem negativas, no fronte fiscal. Ou seja, existe um pessimismo das contas públicas. Isso sustentou as taxas e o dólar ante o real, ainda que não tenha surgido nesta sexta-feira. O que eles estão querendo dizer? Que o pessimismo com o governo, com a política fiscal, está fazendo com que a taxa de juros, que é a nossa Selic, e o dólar fiquem altos. O que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai ter aumento aí dos preços, né? Aumento dos preços de tudo, que na verdade a Selic ela é para proteger, mas primeiro ela vai fazer um belo de um estrago, tá? Mas não é um estrago novo, por isso que eles falam aqui, nem positivas nem negativas, não tem novidade aqui, né? Mas eu trouxe essa notícia aqui para falar sobre a questão fiscal, para mostrar para vocês uma outra coisa quando a gente fala de expectativa. Entendam isso, tá? Investimento não é garantia de sucesso financeiro no curto prazo. No curto prazo. Se você leva seus investimentos para longo prazo, eles vão passar por várias oscilações de mercado. Pandemia, doenças, crise financeira, crise política. Isso não vai diminuir. Pelo contrário, isso vai aumentar, né? A gente está vendo várias coisas aí diferentes. Uma das coisas que chamou a atenção, não nessa matéria, eu acho que está numa outra matéria, é que o Lula disse que ele vai ajudar as pessoas aqui de São Paulo, principalmente, né, por causa das chuvas que aconteceram e fizeram a galera ficar sem energia elétrica e com isso gerou muito prejuízo. Só que olha só, nosso governo atual, ele é assistencialista. Só que esse assistencialismo, ele dá com uma mão e ele vai acabar tirando com a outra. Por quê? Quem que vai pagar esse assistencialismo? Quem paga imposto. Então, como ele já disse em alguns comentários dele, em algumas entrevistas, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. E esse dinheiro vai ser dos impostos. Então, a gente vai ter aumento nos impostos. Com tudo isso, vai virando uma bola de neve, né? Então, a gente vê a taxa de juros aumentando ao invés de caindo, igual era o que se esperava. Como assim, Bruno? Era o que se esperava. Aí a gente volta para o material aqui da nossa aula. Então, eu peguei aqui também duas comparações para a gente olhar. Vai ficar bem pequenininho, mas eu vou falar aqui para vocês, tá? Mas no material depois vocês vão conseguir enxergar direitinho. Vamos entender o seguinte. Aqui eu tenho as projeções de 2023 e as projeções de 2024. É a mesma informação, só que em 2023 o formato do arquivo era 2024 eles mudaram o formato, né? O Banco Central mudou essa informação. Mas olha só, vou citar algumas coisas aqui para vocês. Em 2023, eles mediram agosto, setembro e outubro. A gente vai falar só de outubro, tá? Que é o mês que nós estamos. Então, um ano de diferença. Outubro de 2024, a estimativa era que nós terminássemos com uma inflação, que é o IPCA aqui, ó, de 3,91. E hoje nós estamos com uma inflação de 4,35. O que tem de diferença, Bruno? 3,91 para 4,35. Significa que essa diferença era um aumento não esperado. Não era um aumento de preços esperado. Então, IPCA é Índice de Preços ao Consumidor Amplo, inflação, desvalorização do seu dinheiro para compra. Então, a estimativa era que ano passado, um ano exatamente, era de 3,91, só que hoje está 4,35. Então, a inflação aumentou. Depois a gente tem aqui a Selic, taxa Selic. Taxa Selic de 2024 era para terminar em 9,13.
E pela expectativa, hoje, é que ela termine a 11,75. Aqui, ó. Aqui embaixo, bem pequenininho, ó. Selic, 11,75. Então, eles esperavam que esse ano terminasse com 9,13, ano passado, né? Eles esperavam que 2024 terminasse com uma Selic de 9,13. Se ela caísse para 9,13, você ia ver os preços baixando no mercado, você ia ver mais emprego, você ia ver a economia girando melhor. Só que, como a gente teve o aumento da inflação, o aumento aqui da inflação, a gente também vai ter um aumento da taxa Selic. Né? Então, olha como as projeções elas podem também se enganar. Esperava-se que a economia terminasse esse ano muito melhor, dentro dos seus 9%. Mas hoje sabe-se que ela vai terminar a 11,50, a 11,75. Tem mais uma reunião em novembro e tem mais uma em dezembro que nós vamos acompanhar também, porque vocês vão estar estudando renda fixa. Então, o que a gente precisa entender? Isso daqui são projeções. E projeções nem sempre se cumprem. Por quê? Acreditava-se que, por causa do mandato do até então presidente, a gente fosse ter resultados melhores, que esse ano nós terminaríamos com indicadores melhores. Não é isso que está acontecendo. Pelo contrário, nós estamos com indicadores financeiros bem ruins na economia. Então, o que vai acontecer? Vai ser muito comum, vocês verem a Bolsa de Valores caindo. Caindo mesmo, tá? Ah, comprei uma ação por R$10, ela caiu para 8, para 7, por aí vai. Ah, comprei um fundo imobiliário de R$50, caiu para 45, 40. Por quê? Taxa Selic alta, Bolsa de Valores em queda. Vocês vão aprender isso a partir de amanhã. Taxa de juros em queda, taxa Selic em queda, Bolsa de Valores se valoriza. Porque a taxa de juros está ligada diretamente a pegar dinheiro emprestado. Se o dono de empresa ele vai até o banco pegar dinheiro emprestado e a taxa de juros está alta, o empréstimo vai ficar caro. A dívida vai ficar cara. Então, ele prefere não pegar dinheiro emprestado, não comprar, não produzir, não vender, porque ele sabe que ele vai pagar uma dívida muito cara. Então, ele abre mão disso, certo? Agora, quando a taxa de juros cai, quando a taxa Selic cai, a economia está melhor, ela está mais controlada, você vê a taxa de juros caindo, e você vai ver a Bolsa de Valores se valorizando. Por quê? As empresas ficam mais otimistas, pegam dinheiro emprestado, esse dinheiro tem um juros menor, com esse juros menor, que é a Selic, né? Quando ela diminui, esses juros também diminui, as empresas conseguem produzir mais, vender mais, ter mais lucro e com isso crescer, e aí a Bolsa se valoriza. E quando isso acontece, como é o contrário que está acontecendo hoje, você vê a Bolsa em queda, porque a Selic está aumentando. Então, enquanto a estimativa da taxa Selic estiver aumentando, você vai ver a Bolsa caindo. É sempre controverso, né? Então, assim, Selic subindo, Bolsa caindo. É sempre o contrário. Tanto é que a gente chama isso de efeito gangorra. Quando a Selic está em alta, Bolsa está em queda. Selic em baixa, Bolsa em alta. Bruno, nunca vai ter um momento em que os dois estejam positivos? Não. É o que a gente chama de relação inversa ou negativa. Então, quando um está em alta ou está em baixa, quando um está em baixa ou está em alta, e é por isso que nós vamos comprar e estudar investimentos diferentes. Pode falar, Carla. E aí eu tenho uma pergunta, porque assim, se normalmente o governo não injeta dinheiro, né, nesses locais, assim, na Bolsa de Valores, não injeta mais dinheiro, e tem essa parte toda cíclica de aumento, de alta e baixa, na verdade se faz dinheiro comprando na hora certa e vendendo na hora certa, assim que o dinheiro é feito? Essa pergunta é muito boa. Na verdade, o que vai acontecer? Para vocês que estão estudando investimentos, a Bolsa de Valores em queda é bom. Eu sei que é contraintuitivo o que eu vou falar agora, mas é porque é assim que funciona. Por quê? Vamos pensar o seguinte. As ações da Camil valem R$8. Se a economia está muito ruim, a Selic sobe. As ações da Camil vão cair. Mas se você estuda a empresa que você está comprando, você sabe que a empresa é boa. Você sabe que ela está caindo de preço não porque ela se tornou uma empresa ruim, mas por causa da economia. Logo, você espera a empresa cair para você comprar. E quando acontece um movimento contrário, porque é de tempos em tempos, a Selic cai.
Aquela ação da Camil, que custava 8 e você comprou por 4, ela vai se valorizar de novo para os 8. Aí entra a grande questão. Se você vai vender na alta ou se você vai levar para a aposentadoria. Uma coisa que vocês vão aprender lá na frente é que a gente só vende ações e fundos imobiliários se eles estiverem dando lucro. A gente não vende empresa, fundo imobiliário, ação, quando ela está gerando prejuízo. Então, agora, se você comprar, amanhã vai estar negativo. Você não vai vender amanhã porque está negativo. Você vai esperar o tempo passar, e o tempo está falando 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela voltar para o patamar, e aí você decidir se você vai vender com lucro ou não. Tá? Mas vocês vão aprender o que a gente chama de buy and hold, que é comprar e manter. Então, a gente vai comprar boas empresas a preços atrativos. O que significa isso? Abaixo do valor de mercado. Então, a gente precisa, entre aspas, de que a bolsa despenque. Por isso que eu falei que é contraintuitivo. A bolsa ela precisa cair para a gente comprar barato. Tá? Porque senão, se a bolsa de valores ela sempre estivesse em alta, a gente sempre tivesse aí com a inflação controlada, né, a bolsa subindo, você sempre ia comprar muito caro. Então, faz parte da natureza da bolsa de valores, a gente tem que esperar a Selic aumentar, a bolsa cai, você vai lá e compra. Só que o que está acontecendo hoje? Você tem duas oportunidades. Você vai comprar renda fixa, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, pagando mais, porque são atrelados à Selic, e você vai ter a bolsa de valores despencando ali, então você vai comprar barato. Então você tem duas oportunidades: comprar investimentos na renda fixa, que estão se valorizando por causa da taxa de juros, e você comprar investimentos de bolsa de valores que estão em queda, mas são bons também. Então, no fim do dia, nós vamos fazer comprando nesses dois mercados, renda fixa e renda variável. Na renda fixa vai estar se valorizando e protegendo seu dinheiro, na renda variável vai estar descontado, então a gente vai comprar boas empresas, bons fundos por preços menores, e pelo ciclo natural das coisas, quando a taxa Selic cair, a sua renda fixa passa a render um pouco menos, mas o que ela já rendeu, já acumulou, já é seu. E a bolsa de valores vai se valorizar. Então, a gente sempre vai estar esperando esses momentos. E quando a gente tem uma carteira de investimentos que tem renda fixa se valorizando agora e renda variável caindo, e a gente comprou os dois mercados, a gente consegue o efeito equilíbrio. Então, a gente tem uma carteira equilibrada, porque de um lado está ganhando, do outro está comprando barato. Conforme você compra os dois, você consegue o equilíbrio dessa balança. Então, por exemplo, as pessoas falam muito isso. Ah, se a renda fixa está pagando mais que a taxa de juros está aumentando, é melhor comprar só a renda fixa. Só que, naturalmente, a renda fixa vai chegar uma hora que ela vai cair. E a bolsa de valores vai se valorizar. Ah, então é melhor comprar só bolsa de valores na alta? Não, porque você está comprando caro. Então, a gente tem os momentos certos. E agora é um desses momentos. Tanto é que fiquem de olho nas comunidades que eu vou trazer algumas sugestões de estudo de investimentos. Aqui e lá nas comunidades, certo? Então, basicamente é isso. Vocês vão ver algumas estratégias mais para frente voltado para isso. Então, não. Bolsa caiu, saio vendendo? Não. Bolsa subiu, saio vendendo? Não necessariamente. Tá? E agora é o momento que tem oportunidade para tudo. Para renda fixa, para renda variável, certo? Então, não se preocupem, porque vocês vão passar sempre por isso, porque é cíclico. A cada 3, 4 anos isso acontece. Troca de presidente, guerra, troca de presidente nos Estados Unidos, principalmente, acontecimentos sanitários, como foi o Covid. Então, sempre tem uma coisa diferente acontecendo na economia que faz os mercados oscilarem, né? Então, você sempre vai ter oportunidade para comprar investimentos. Então, não se preocupem, porque vocês vão ter bastante coisa para comprar. E aqui, falando em relatório Focus, né, porque essa informação que eu trouxe aqui é do relatório Focus, eu trouxe mais uma vez, para quem ainda não se cadastrou, o link está nesse material, vai estar disponível amanhã para vocês. Você pode entrar aqui de forma gratuita, tem um link para você entrar. Você vai colocar aqui o seu e-mail, o seu nome, instituição não precisa colocar, não é obrigatório, telefone também não. Vai selecionar português e enviar. E toda segunda-feira você vai receber no seu e-mail, de forma gratuita, o Boletim Focus, que traz Selic, IPCA, CDI e o PIB, Produto Interno Bruto, certo? Para você poder acompanhar também a valorização dos mercados. E, para finalizarmos, quero deixar duas recomendações de leitura aí para os próximos dias. Primeiro aqui, ó, dólar tem nova alta e encosta no 5,70 com fiscal, na terceira semana de ganhos seguidas. Então, mais uma vez,
Esse termo fiscal aqui, ó, é a economia brasileira, está fazendo com que o dólar dispare aqui dentro. E outra, Ibovespa fecha em baixa com China, fiscal e commodities no radar, dólar sobe. Então, é a mesma notícia quase, né? Quase a mesma notícia, só que com 2 textos diferentes. Leiam os textos. Eles são muito importantes, tá? Porque eles vão trazer para vocês o panorama da economia atual. Certo? E amanhã nós temos o nosso encontro, onde nós vamos começar aí o módulo 3. Tecnicamente, não, porque o módulo 3 já começou, né? Coloquei lá já um conteúdo ali para vocês, que é a história do dinheiro. Ele faz parte aí do primeiro conteúdo ali do módulo 3. Mas, oficialmente, nossa aula do módulo 3 começa amanhã. Então, a partir de amanhã, nós entramos nos investimentos. Passamos por educação financeira, empreendedorismo, e agora a gente vai começar a estudar os investimentos de fato. Então, o primeiro módulo foi para te educar, cuidar do seu dinheiro. O segundo foi para você aprender a empreender e fazer mais dinheiro para poder investir. E a partir de amanhã nós vamos começar a estudar os investimentos de renda fixa, tá bom? Você vai entender o que é a Selic, o que é o CDI, o que é o IPCA. Você vai entender o que é um pré-fixado, um pós-fixado, um híbrido. Como você sabe o que é melhor? Se é um tesouro direto, se é um CDB, se é uma LCI, se é uma LCA. Se é melhor você sair da bolsa de valores e ir para a renda fixa. Para quem que é recomendado. Então, o módulo de renda fixa ele está bem cheio de coisa para vocês. E a gente vai começar ele amanhã. Então, a gente tem encontro marcado amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição. E a gente se vê na aula de amanhã. Tá bom? Um beijo para vocês, obrigado por terem participado do aulão de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.